Oi, meninos, tudo bem? Tudo bem com vocês? Luísa, Manu, Mariana, ativem a câmera. É para pegar o livro de história ou de História. ciências? História. A gente vai deixar ciências para amanhã, tá? Mas a gente finalizou o livro 3 de Geografia. Amanhã a gente estuda ciências para finalizar ele. O livro de história é do livro 3 ou 4? 3, por causa da prova de sexta, tá? Aí, amanhã a gente faz, em vez de ter geografia, a gente estuda ciências, finalizamos o livro 3, semana que vem a gente inicia o livro 4 em todas as disciplinas, tá bom? A senhora falou a nota de geografia? Falei. Não tava na aula ontem, né? Não. Só que agora eu não tenho aberto aqui comigo, não. Depois eu olho pra você, se eu me lembro eu te mando. Tá? Ok. Meninos, fizeram lá o resuminho que eu pedi? No caderno? Meninas, né? Mariana, Luísa, Manu, fizeram o resumo. Luísa assistiu a aula que perdeu ontem? Não consegui assistir. Assiste então, tá? Eu Tá. pedi para que ficasse como tarefa o resumo. Uhum. Eu não pedi isso para vocês? No caderno, não. Você só falou que era pra gente dar uma lidinha. Foi? Não pedi o resumo você escrevendo, não? Não. Ah, só foi Eu para até ler, né? marquei Então algumas tá partes bom. que eu achei importantes. Ficou alguma dúvida do que vocês estudaram? Então, vou dar continuidade. Na página 46 é onde a gente parou. A gente vai falar da Lei Eusébio de Queiroz e suas consequências. Não foi aqui que a gente parou? Foi. Tá? E aí a gente finaliza, tá bom? Então vamos lá? Alguém que, à medida que eu apresentar aqui, depois alguém quiser acrescentar alguma coisa, o que aprendeu, o que marcou, pode apresentar, tá? A gente parou aqui, né? Ontem. Vocês já estão vendo a minha tela? Acho que isso aqui eu falei, né? Eu falei isso aqui ontem, não falei? Eu lembro que eu disse isso ontem. Ajuda aí, meninas. A Lei Eusébio de Queiroz que decreta, né, o fim então da escravidão. Só que assim, como a Inglaterra se opôs contra a escravidão devido à revolução industrial que ela estava tendo, então qualquer navio que fosse pego, né, no Oceano Atlântico, a ordem da Inglaterra era que ele fosse abatido. Com isso, a Lei Eusébio de Queiroz ele põe fim, né, ao comércio de escravizados, né, em 1850, mas não acabou a escravidão dentro do Brasil, tá? Então, eu lembro que eu falei disso aqui ontem, vocês lembram disso? Então, o trabalho ele passou a ser assalariado, mas assalariado somente para imigrantes, tá? Principalmente os de origem italiana, que foram trabalhar nas lavouras de café. E aí, gente, a força de trabalho, né, que foram vinda dos imigrantes europeus, fez parte do projeto de branqueamento do povo brasileiro,
tá? Então aí foi criada uma política de incentivo predominante até 1870, que foi o sistema de parceria, que era caracterizado pelo financiamento da viagem pelos fazendeiros, né? E aí eles tinham alguns descontos de despesas, de gastos, né, nas instalações no país, e também sobre os imigrantes que viviam em situação miserável. Então, os trabalhadores eles eram impedidos de sair das suas fazendas, e muitos desses trabalhadores sofriam também maus tratos, tá? Inclusive até os imigrantes. Aí o sistema de parceria ele acabou fracassando, porque o imperador e os governos provinciais, né, eles passaram a coordenar esse processo migratório para um sistema chamado de contrato, tá bom? Nele, o que aconteceu? O governo ele pagava a despesa das viagens e responsabilizava o encaminhamento dos trabalhadores para as fazendas. Os fazendeiros, a partir de então, eles assumiriam todas as despesas dos imigrantes durante um ano, enquanto eles utilizavam a força de trabalho deles. Depois, em seguida, os europeus, então, eles estavam livres de decidir sua permanência nas fazendas, né, mediante o pagamento assalariado ou mudança para outro lugar. A presença desses imigrantes favoreceu a doação, né, do trabalho livre e assalariado nas regiões sul e sudeste do país e ampliou o mercado consumidor interno. Então, eles contribuíram para o aumento da produtividade da cafeicultura, introduziu técnicas agrícolas, porque eles são a atividade agrícola é muito comum para eles. Os europeus trabalham muito com esse tipo de trabalho. Então, os imigrantes embora eles enfrentavam dificuldades, né, para se estabelecer no Brasil, eles encontraram também melhores oportunidades de trabalho aqui e também de desenvolvimento, tá? Em relação aos povos africanos que eram os ex-escravizados no país. Então, cria-se uma política externa durante o segundo reinado. Então, o imperador ele desenvolveu uma política externa que era orientada para garantir o reconhecimento da importância, né, brasileira na América do Sul, principalmente na região de Platina. Então, aí teve alguns desafios, né, pela coroa, que era manter a relação com a Inglaterra, né, sem que essa relação gerasse prejuízo à autonomia econômica brasileira. E, contudo, também criar fortes atritos, né, porque o Brasil tinha ainda dívidas com o país, com a Inglaterra, e era dependente deles para a importação de produtos industrializados. Então, aqui vem umas questões, né, que eram algumas relações com o Império Brasileiro, e uma questão é chamada de Christie, em que o Império Brasileiro e a Inglaterra ficaram abalados por causa de um atrito que envolveu o embaixador inglês William Christie. Em 1861, um navio inglês, Príncipe de Gales, ele naufragou no litoral do Rio Grande do Sul e toda a carga desse naufrágio foi roubada. Então, os pedidos de indenização e reparação públicas, né, desagradou muito o imperador brasileiro, que adotou uma postura muito fria diante desse impasse e, com isso, né, trouxe esse atrito com a Inglaterra. Então, teve a prisão de 3 oficiais ingleses que foram acusados de baderna, que elevou o tom das exigências feitas pelo embaixador inglês e incluiu aí, gente, o pedido de desculpa aos militares ingleses e a punição aos brasileiros. Então, essas tensões aí teve um rompimento entre os dois países entre 1861 e 1865. E aí as relações diplomáticas só foram restabelecidas por intermediação com o rei belga Leopoldo II, tá? Agora nós vamos a uma outra questão, né, que é a questão platina. Aqui já é uma aliança feita, é uma questão mais de interesse. Então, na região de Platina, né, foi gerada atritos também, confrontos, né, com os países que faziam fronteira com o Brasil. E o imperador ele queria garantir a livre navegação na bacia de Platina.
Para isso, né, ele teve que garantir a comunicação, né, do Rio de Janeiro com essas províncias do Mato Grosso e a província de Goiás. Então, as tensões elas começaram a crescer, né, quando os paraguaios começaram a invadir as terras da Argentina e também no Brasil. Então, o Paraguai ele era governado por Solano Lopes e ele colocou em prática o projeto de desenvolvimento econômico que incluía a expansão, tá, de suas fronteiras e também a livre navegação em prata. Para reagir a essa investida paraguaia, o Brasil, a Argentina e o Uruguai, eles superaram todas as diferenças que eles tinham e eles formaram uma aliança militar. E essa aliança que eles fizeram era conhecida como Tríplice Aliança, que tinha o objetivo de combater o avanço paraguaio, tá bom? Marque isso aí, que isso aí é importante. Aí vem a Guerra do Paraguai. No ano de 1864 até 1870 teve a eclosão dessa guerra entre a Tríplice Aliança, né, que era os Brasil, Argentina e Argentina e Uruguai contra o Paraguai, tá? E aí foi, claro, com o objetivo de disputa por domínio político e econômico, tá, entre todos os países envolvidos. E o Brasil, né, historicamente, ele teve um processo de conflito, ele é estudado como Guerra do Paraguai, esse conflito que teve. E no Paraguai, ele ficou conhecido como Guerra da Tríplice Aliança ou Guerra Grande. Então, no Brasil é conhecido como Guerra do Paraguai, e no Paraguai é conhecido como Guerra da Tríplice Aliança, porque envolve os três países. Então, no passado, os historiadores eles atribuíram o início dessa guerra a uma política ambiciosa do presidente paraguaio, que era o Solano Lopes. Então, a Tríplice Aliança ela só teria reagido às investidas paraguaias, tá? E, inclusive, ela tinha outros interesses. Porém, aí o Paraguai era um país em desenvolvimento, também ameaçando os interesses não só dos brasileiros e argentinos, como também interesses da Inglaterra, que contribuiu muito para que seus mecanismos econômicos entrassem em conflito. Então, essas ideias aí passaram a ser bem questionadas, porque apresentavam uma visão parcial sobre o conflito e identificavam o Paraguai como o vilão da história, tá? Inclusive o seu imperador como o seu presidente como todas as suas ações eram justificadas pelas decisões do imperador brasileiro no caso, tá? Continuando, mesmo com a população, né, em territórios pequenos, o exército paraguaio ele era maior, né, em questão de afetividade também, ele era mais organizado. Então, devido a algumas derrotas militares, como na Batalha de Riachuelo, os paraguaios eles resistiram e a guerra se estendeu por anos. Com o decorrer desse conflito, o Brasil assumiu o protagonismo na Tríplice Aliança e aí todos os problemas políticos e econômicos que foram enfrentados pelos argentinos e uruguaios resultaram na redução de suas tropas e na atuação dos países com o desfecho do conflito, tá? A atuação de Duque de Caxias e o desfecho desse conflito. Então, Luiz Alves de Lima e Silva, Duque de Caxias, né? Ele foi então, ele era chefe e foi levado e como se diz, ele era, como que fala, gente? Como que a gente chama líder de exército? Capitão, né? Ele era então ele foi o comandante, né, do Exército Brasileiro no ano de 1866 e ele que mudou os rumos da guerra. Então, ele investiu, né, na estruturação da tropa, na melhoria das estratégias e de todas as estratégias que deveriam ser feitas nas batalhas. Ele ampliou o número de soldados do Exército Brasileiro, tá? Então, o militar intensificou o chamado à população, que ficou conhecido como a Convocação dos Voluntários da Pátria. Pode marcar isso também. Então, apesar desse nome, uma parte importante dos voluntários foi recrutada de forma compulsória, inclusive muitos escravizados foram enviados de forma compulsória para livrar seus senhores do alistamento,
E a presença dos povos negros no exército foi relevante, porque foi pela primeira vez que eles foram reconhecidos pelo Império como brasileiros, tá? Não como escravos. Então, era ilegal uma pessoa ser ao mesmo tempo escravizada e soldado e compor o exército. Então, os povos escravizados recrutados, eles foram alforriados, tá? E os voluntários da pátria tiveram um importante papel nesse desfecho aí que foi favorável para o Brasil durante a guerra com o Paraguai, tá bom? No ano de 1869, as tropas brasileiras elas invadiram a capital paraguaia, que é Assunção, e aí teve um desgaste paraguaio e o imperador negou-se, né, a acabar com a guerra, até que Solano Lopes foi capturado. Caxias já era idoso e doente, então ele não concordou com a continuidade da guerra e afastou-se do comando das tropas. E aí o francês Luiz Felipe e Marinha Fernando Gastão, que era o conde Del, que era o marido da princesa Isabel, ele assumiu o comando das tropas. E o chefe paraguaio ele foi morto em 1870 e a guerra, enfim, acabou com a morte dele. O Paraguai saiu arrasado do conflito, né? Apesar das divergências sobre o número de mortos, sabe-se que a maior parte da população masculina morreu. As fábricas e lavouras elas foram destruídas, além também da perda de mais de 40% do território paraguaio, tá? Então pensa, bem triste. Durante a guerra, né, teve as atenções do povo brasileiro estavam todos voltados para a notícia da região de Platina. Essa situação aí estimulou o desenvolvimento e também o sentimento de patriotismo, que foi estimulado pelo imperador, e aí, gente, o consolidou como líder da nação. Duque de Caxias ele foi reconhecido como herói nacional. Aqui tem uma imagem da batalha. Essa pintura aí, a Batalha do Havaí, ela foi encomendada pela coroa brasileira. Ela ficou pronta após o término do conflito e o pintor Pedro Américo, ele destacou a grandiosidade da violência da guerra. A obra ela é considerada por muitos uma crítica à violência que foi promovida pelo imperador e também da sua postura abolicionista, né, que pode ser observada e representada pelos soldados negros na tela, tá? Então, o imperador ele passou a enfrentar a oposição, né, por parte do exército. O que acontece? Com o fim do conflito, né, a população e os ganhos territoriais, o Brasil, né, ele teve uma expansão, né, da fronteira do Mato Grosso e também alguns problemas foram enfrentados, né. Então, para manter-se no conflito, Dom Pedro II ele tomou mais empréstimos com a Inglaterra. Isso aí fez com que ampliasse a dívida do Estado. Então, o imperador ele passou a enfrentar a oposição por parte do exército, que tinha grande prestígio na sociedade. E aí, de modo geral, as tropas elas se queixaram por não terem sido reconhecidos como heróis pelo Império e levou uma série de tensões. E a presença dos povos negros libertos também entre os soldados intensificou muito essa questão da abolição, fortalecendo o movimento abolicionista no país. Vocês estão me ouvindo bem? Estão entendendo o que eu estou explicando? Tá. Então, a maior parte da população que vivia nas fronteiras era formada pelos nativos, que eram os indígenas. Então, eles foram diretamente afetados pelo conflito. Então, tem registro que houve a participação da população do Paiaguá e de outros grupos que viviam no território paraguaio que apoiavam Solano Lopes. Do lado brasileiro, então, a participação indígena também ocorreu com indicação da participação da população de Gató, Quiduyel, Quiniquinal, Terena, que viviam na província do Mato Grosso mesmo, atual hoje Mato Grosso do Sul. Então, apesar de eles terem lutado lado a lado das tropas brasileiras, o desfecho dessa guerra não foi nada favorável para os indígenas. Então, após o término do conflito, a presença das pessoas não indígenas na região ampliou as disputas, né, por terra, que começaram a ganhar força, e muitos indígenas foram expropriados de suas terras, tá?
E essa estratégia do imperador era para incentivar o deslocamento das pessoas não indígenas para a região e garantir a ocupação e a proteção do território nacional. Ou seja, mais uma vez eles foram expulsos das suas próprias terras. Essa tática aí causou uma instabilidade de disputa territorial, né? Então, os indígenas tiveram suas terras reconhecidas, era necessário abandonar suas tradições, impor as formas de organização de comunidades e valores, como a religião católica. Esse mapa aqui do lado é um censo do IBGE de 2010, que mostra como é a distribuição dessas populações indígenas que vivem no Mato Grosso. Tá vendo? Todas essas aqui vivem lá no Mato Grosso, tá? E aí a gente chega no declínio do Império. E aí começa a acontecer esse declínio no ano de 1870, em que as crises elas começam a se intensificar, elas começam a se expressar, né, com todas as mudanças ocorridas, tá? E aí houve uma instabilidade financeira do Império, porque, é claro, diante de todo o conflito e guerra que ele assumiu, faltava-lhe dinheiro para pagar suas dívidas. E aí entra aí, um cenário de crise econômica, tá? Estabilidade financeira do Brasil. Então, o Brasil ele passou a contrair muitas dívidas com a Inglaterra, ele aumentou muito a dependência dele com a economia inglesa, e essa estabilidade influenciou a vida política. Então, a oposição ao imperador ganhou contornos bem definidos devido a isso, e houve uma expansão no movimento republicano, com destaque para a força de positivismo nos altos escalões do exército e do movimento abolicionista também, tá? E aí, gente, vamos entrar agora na luta abolicionista, que foi um movimento que ganhou força após o fim da guerra com o Paraguai. Então, a propaganda abolicionista era liderada pelo jornalista Luiz Gama e José de Patrocínio, e o engenheiro André Rebouças. Então, a musicista Chiquinha Gonzaga, tá? Também eles mereceram destaque na luta pelo fim da escravidão, todos esses. Essas pressões internacionais, elas continuavam crescendo e a maior parte dos países do continente americano já tinham abolido seus escravos, né? Abolido a escravidão. Aqui mesmo do lado, esse mapa vai mostrar isso daí, tá? Então, as rebeliões de escravas, elas ganhou força na região do Nordeste, e principalmente ali no Ceará, que levou ao fim da escravidão na província no ano de 1884. Já em São Paulo, ocorreu muitas fugas sob a tutela do advogado abolicionista Antônio Bento, e além disso, os quilombos importantes se formaram naquele período, tá? Como o quilombo de Leblon, no Rio de Janeiro, e o quilombo de Jabaquara, em Santos. Vocês já conheceram algum quilombo alguma vez? Aqui é um documentário dos brasileiros que apoiavam o fim da escravidão, tá? Então, o imperador, ele enfrentou esse desafio, né, de tentar conciliar esse movimento abolicionista com todas as tensões que ele já havia passado com todos os senhores de povos escravizados. A elite escravista, ela temia muito a radicalização desse movimento, tá? Então, ela reivindicou o pagamento de indenização pelos povos escravizados, alforriados, que era algo inviável economicamente para o Império Brasileiro, já que ele estava com muitas dívidas. Então, a solução, né, adotada por Dom Pedro II foi aprovar as leis que acabavam progressivamente com o sistema escravista. Então, em 1881 foi aprovada a Lei do Ventre Livre, que libertava os filhos de mulheres escravizadas. Na prática, a determinação não garantia a liberdade imediata, porque o senhor tinha o direito de posse das crianças até 8 anos, e quando era decidido sobre a permanência e uso do trabalho, se estendia até os 21.
Então, essa libertação após o pagamento de uma indenização pelo governo só acontecia assim. Foi medida, né? A medida foi pouco efetiva e gerou críticas também dos abolicionistas. Anos depois, foi aprovada a lei do sexagenário, que libertava todos os escravizados maiores de 60 anos, tá? Também foi uma medida de crítica e de ineficácia para a maioria dos povos escravizados, que nem chegava a essa idade. Dom Pedro II, então, estava afastado do governo por motivo de viagem para a Europa e sua filha, a princesa Isabel, foi a regente responsável por acabar com a experiência escravista no Brasil. Após a aprovação do parlamento, a lei que acabava com a escravidão sem o pagamento de indenização que ela aprovou foi a Lei Áurea, no ano de 1888. E aí sim chega o fim da escravidão, que não representou uma alteração profunda na sociedade e no governo, na sociedade, né? E o governo também não criou nenhuma política voltada para a população negra. Então, eles não garantiram a isenção deles social, no mercado de trabalho, a isenção deles nas ideias as ideias de branqueamento racial ainda continuaram sendo defendidas por parte da população e justificada pelo aprofundamento do preconceito racial, tá? Que coisa, né? Brasil jamais poderia ser um país racista. Sobre a questão religiosa, a Constituição de 1824, a Igreja estava vinculada ao Estado, tendo previsto um beneplácito, né, que dava ao imperador o direito de escolher e acatar ou não as decisões tomadas pelo Papa. Durante o século XIX, o continente americano e na Europa, a sociedade secreta era conhecida como maçonaria, ela ganhou força, sobretudo pelos meios burgueses, que foram desagradando da Igreja Católica, e reagiu por meio da Bula Syllabus, que declarada pelo Papa IX. De acordo com esse documento, tinham os frequentadores da maçonaria que deveriam ser expulsos da igreja. Essa medida desagradou muito o imperador, que não entendeu as determinações do Papa, entretanto, dos bispos de Olinda, né, Dom Vital, e de Belém, Macedo Costa, que acabaram cumprindo com as determinações da Igreja Católica e ameaçou a excomunhão dos maçons que frequentavam as paróquias. Essas tensões também envolveu os bispos, membros de elites locais, maçonaria, o imperador e todos os religiosos que eram condenados à prisão. Isso aí gerou atritos, né, com o Vaticano, e mesmo depois de perdoar os bispos, houve um rompimento, né, nas relações do Império e Igreja. E aí teve um apoio religioso que enfrentou a popularidade do imperador. O movimento republicano ele acontece lá no ano de 1870, em São Paulo, e ele vai trazer ideias republicanas à tona, né? Então, teve o golpe da maioridade, foi uma discussão que foi debatida, né? E aí teve o pensamento conservador que predominava entre republicanos desse período. Então, eles acreditavam que o republicanismo e o fim da monarquia deveria ser conduzido pela elite política de forma negociada e evitar agitações sociais, tá? De governos populares. E aí vai fortalecer o movimento republicano em São Paulo com o passar do tempo. Então, a economia cafeeira do Oeste Paulista ela vai superar a produção do Vale da Paraíba e a elite paulista começa a reivindicar maior participação na política nacional. A imigração também foi um fator muito relevante para isso, né, com o movimento republicano em São Paulo. Esse regime defendia os republicanos paulistas ao federalismo. Questão militar e positivismo. O exército brasileiro saiu da Guerra do Paraguai fortalecido, é claro, né? Depois de uma grande batalha como essa. E aí eu acredito que eu consigo finalizar, porque só falta um pouquinho. E aí ele garantiu todos os recursos para a estruturação militar e ampliar todo o número de militares efetivos, tá? Então, porém, eles deveriam retornar à guerra
eles retornaram da guerra, as insatisfações com o Império cresceu muito e muitos dos militares passaram a participar do movimento republicano. A principal tensão que estava ligada a isso eram as ideias abolicionistas no exército, tá? Então, a guerra ela contou muito com a participação de muitos soldados negros que estavam insatisfeitos, né, com a limitada participação na vida política nacional e com pouco prestígio que o exército passou a ter depois da Guerra do Paraguai. Então, houve aí um avanço dessas ideias positivistas no meio militar. O positivismo era uma filosofia política que tinha como um dos principais representantes o francês Auguste Comte, e ele defendia a consolidação de um governo republicano elitista, que baseava nos princípios da ordem, da manutenção da hierarquia, na forma de alcançar o progresso. E o Benjamin Constant foi o positivista mais influente do exército brasileiro, com a frase ordem e progresso escrita na bandeira, adotada até os dias atuais, né? É um exemplo da influência positivista na construção de um sistema republicano brasileiro. E aí, gente, a gente chega então, a centralização do poder nas mãos do governo republicano era vista pelos positivistas como caminho para desenvolvimento e a modernização do Estado brasileiro. E aí a gente chega no fim do Império e a proclamação da República. Então, em novembro de 1889, deu-se desfecho final de toda essa crise política acentuada que nós vimos até agora, após a abolição da escravidão, e o fim da monarquia brasileira ocorreu por meio da articulação de líderes republicanos, representados por Rui Barbosa, Benjamin Constant e apoio do Marechal Deodoro da Fonseca. Inicialmente, o Marechal mostrou-se contrário ao golpe do Estado contra a monarquia, mas também ele averiguou a circulação de todos os boatos sobre uma possível reação do imperador contra os líderes republicanos, e os membros do alto escalão do exército mudou a situação. E no dia 15 de novembro, Deodoro de Fonseca ocupou o Ministério da Guerra e o imperador recebeu a notícia na cidade de Petrópolis, Rio de Janeiro, onde ele passava a maior parte do tempo com a família. Isolado politicamente, com a popularidade bem abalada, ele aceitou essa situação e em menos de 24 horas, Dom Pedro II e sua família partiu exilados para a Europa, e era o fim da experiência monárquica brasileira e o início de um período republicano no Brasil. Tá aí, meninos, esse é o nosso conteúdo de prova e a gente termina aqui. O que ficou para vocês? Dúvidas, perguntas? Tem ainda alguns minutinhos, se alguém quiser comentar alguma coisa. Não entendeu? Tá claro? Preciso saber de vocês, como é que tá? Todo mundo mudo, calado? Ou tá claro o conteúdo, ou ninguém entendeu o conteúdo. Eu entendi. Entendeu? Chega de boa mesmo, só o microfone que fica desligado. Uhum. E os demais? Eu Tranquilo? também entendi o conteúdo. Tá ótimo, então. Então, vocês vão fechar a prova. As provas, elas não são longas, mas, assim, só exige um pouquinho de vocês a leitura mesmo do conteúdo, né? Vocês viram lá, a prova de geografia não estava difícil, história não vai ser diferente, só deem uma lidinha mesmo. E hoje nós ficamos por aqui, então, tá, queridos? Fiquem com Deus, tenham um bom resto de tarde. Amanhã a gente se encontra para mais uma aula, tá? Tchau, meninos. Com Deus.